Glória a Deus, queridos. Vamos para mais uma palavra. Talvez, fala comigo, talvez. Talvez, espero que não, mas talvez seja a última desse retiro, né? Eu espero, na verdade, que o Senhor continue. Eu tenho certeza que será assim. O Senhor continuará ministrando os nossos corações, né? Não apenas nesse tempo de retiro, mas principalmente na hora que a gente for para casa e começar a trabalhar esse conteúdo no nosso coração. Amém? Tadeu, você me escuta bem, hein, meu irmão? E os caras capricharam aqui, agora fiquei meio inseguro. Tá bom, né? Muito bom. Ó, queridos, eu estive conversando com vários de vocês, não é? E a gente tem acusado, né? A gente tem sentido esse apertar de Deus nas nossas vidas, amém? Não dá uma dorzinha, né? Uma dorzinha, e eu preciso te dizer que essa é a dor do crescimento. Amém? É a dor do crescimento. Por esses meninos, quando crescem meio rápido demais, né? Os ossos crescem, mas os tendões ficam meio. E aí precisa. Aí dói, né? É isso. É uma dor do crescimento, é o que o Senhor quer nos levar para mais adiante. Então, eu quero dar continuidade à pregação dessa noite, dessa manhã, destruindo os falsos deuses. Esse é o propósito. A gente vem sendo ministrado pelo Senhor para reconhecer os nossos falsos deuses. Se não é o ministrar do Senhor, queridos, a gente passa uma vida preso em ídolos. Como eu disse logo quando começamos, né? Se o ídolo fosse uma estatuazinha, a gente bate o olho e fala: você aqui? O irmão olha e fala: rapaz, você está vendo isso aí? Né? Isso é ídolo. Se fosse assim, seria fácil, não é? Em alguns casos, foi assim. Mas agora ministrado pelo Espírito Santo, a gente está observando, queridos, que os ídolos se manifestam na nossa vida, na maneira de pensar. Fala comigo, maneira de pensar. Maneira de pensar a vida. Maneira de pensar os projetos. Na maneira de sonhar. É assim que os ídolos surgem nas nossas vidas e eles vão misturando conosco, vai ficando tudo misturado. E se não é um forte agir do Espírito Santo, a gente não reconhece, a gente caminha nessa cegueira, Então, o sistema idólatra, queridos, ele se fundamenta numa rejeição a Deus. Numa rejeição a Deus. Salmo 115 fala que o Deus do céu, o nosso Deus está no céu e ele faz a vontade dele. Né? O nosso Deus está no céu e faz a vontade dele. Mas algumas vezes a nossa vontade conflita com a vontade dele. E eu não concordo. E aí o que eu quero fazer? Já que você, Deus do céu, não faz a minha vontade, você só faz a sua vontade, eu vou fazer um Deus para mim, para fazer a minha vontade. Então, queridos, o sistema idólatra é uma rejeição ao Deus Todo-Poderoso. Já que você não faz o que eu espero que você faça, fique tranquilo, eu vou arrumar um Deus que faz milhares, milhões, tantos deuses quanto o nosso coração pode produzir. Fábrica de deuses, assim é o nosso coração. Então, já fomos tratados, imagino que a essa altura você já deve ter martelado vários ídolos no teu coração, mas a ministração dessa manhã visa o seguinte: destruirmos definitivamente, nos libertarmos definitivamente dos nossos ídolos, de um padrão de pensamento, de um padrão de sonhar, de um padrão de fantasiar, de um padrão de planejar a vida contrário à vontade de Deus. É isso. Então, de uma forma bem didática, eu quero passar para vocês, através da palavra, 3 passos, bem facinho, para nos libertarmos, fala comigo, definitivamente, dos nossos ídolos, dos nossos falsos deuses, e fazer com que as músicas que cantamos sejam verdade na nossa vida. Tu é ao único, ao único, ao único, ao único. Ao único.
Ao único que é digno de receber. É só que seja verdade as tantas músicas que exaltamos o nome do Senhor. Vamos para os 3 passos. Vou pedir para a Bia projetar o versículo lá. É um versículo muito bacana, que tem aqui a fórmula para derrotarmos os ídolos. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por o quê? Por desejos enganosos. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça, em santidade proveniente da verdade. Amém? O primeiro passo, queridos, para vencermos os nossos falsos deuses é despir-se do velho homem que se corrompe com desejos enganosos. Está lá, ó. Despir-se do velho. Fala para o teu irmão aí. Vamos despir do velho. Porque esse se corrompe fácil. Esse se corrompe fácil com o quê? Com desejos enganosos. Com desejos que não se submetem à vontade de Deus. Com desejos que fervem dentro de nós e que nos leva a fazer deuses para nós, que faça a nossa vontade. Então, o primeiro passo é esse, despir-se do velho. E dentro disso está identificar os ídolos. Identificar os ídolos mediante a ministração do Espírito Santo. Não adianta, meu irmão, não adianta você ir lá na vida do irmão e falar assim, ó, eu estou vendo um ídolo aí, eu vejo que você tem um ídolo. Não adianta. Cada um tem que tirar o seu próprio ídolo. Não sai, rapaz. Sabe o que a gente produz com a nossa insistência? Produz dureza de coração. O cara mais que se apega, mais que ele se fecha com o ídolo. É mediante uma ministração do Espírito Santo, e é isso que a gente tem vivido aqui. Então, o primeiro passo, queridos, é identificar o ídolo. É identificar as raízes no qual o pensamento rebelde, o pensamento que contrário à vontade de Deus, o pensamento que sustenta a rejeição a Deus. Eu preciso identificar esse padrão de pensamento idólatra que me leva a viver contrário à vontade de Deus. Nós precisamos identificar o padrão de pensamento pecaminoso que nos leva a pensar, planejar, sonhar, agir para que a nossa vontade seja feita. Tivemos vários testemunhos e eu espero que o Espírito Santo tenha ministrado o teu coração. Em várias situações que nos leva, gostei muito da fala da Ju, o sistema idólatra perturba a nossa mente. Perturba a nossa mente. A gente pensa, acorda pensando, vai dormir, passa o dia pensando naquilo, tudo para alimentar o ídolo. Então, a essa altura, nós já conseguimos identificar o nosso ídolo, eu espero. A não ser que você não tenha nenhum, e aí, glória a Deus, você só tem o único, aí amém. Amém. Mas a primeira atitude é essa, queridos. Nós precisamos identificar e depois disso confessar e se arrepender. Parece que a gente já fez esse passo também. Confessar e se arrepender. O Salmo não está aí, o Salmo 51? Não, deixa lá. Pode passar para o próximo. O primeiro passo é confessar o nosso... Tá, pode ir passando aí. Pode passar. Vai estar aí sim. Aí. Confissão. Só contra ti pequei, e fiz o que tu reprovas, de modo que é justa a sua sentença. Fala comigo, é justa a sentença. É justa a sentença. E tens razão. Fala, tens razão. Em condenar-me. Sabe, queridos, confissão, sabe o que é? É concordar com Deus. O senhor está certo e eu estou errado. Confissão é concordar com Deus. O Senhor tem razão. E esse negócio é difícil. Sabe por que é difícil? Porque tem 2 senhores. E quando você concorda com um, você decepciona o outro. Estão comigo? Estão comigo? Há 2 senhores. E não dá para agradar os 2. Quando você concorda com Deus, você discorda do ídolo e o ídolo fica bravo.
E ele fica magoado. Então, quando você concorda, você confessa, você se arrepende, em paralelo, você está dando as costas, você está renunciando o ídolo. E eu preciso dizer para você que só pecadores confessos, só pecadores arrependidos pode experimentar da graça. Não é? Se não arrepende, não experimenta da graça. Só pecadores arrependidos e confessos que podem desfrutar do Salvador. Todo mundo quer desfrutar do Salvador, mas só pecadores confessos e arrependidos podem desfrutar do Salvador, podem desfrutar da alegria da salvação, podem celebrar a vida, pode celebrar a vida. Vai confessar, vai se arrepender. Eu preciso te dizer, vai agradar o Senhor, mas vai decepcionar o ídolo. Ele vai ficar todo magoadinho, ele vai gritar alto. Ele vai gritar alto, mas tem que ser uma convicção firme do nosso coração, do tipo, é o Senhor quem me sustenta. A vida que preciso vem do Senhor. Amém? 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 Fala um amém aí. Amém. Amém. Fala um amém mais forte aí. Amém. Aí o ídolo fica assim, o ídolo fica todo magoado. Né? Vamos aprender com Zaqueu. Eu vou ler o texto de Zaqueu, acho que é o anterior lá, Bia. Quando Jesus chegou àquele lugar, estou lendo lá o Lucas 19, versículo 5 até o versículo 7. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima, ele disse, Zaqueu, desce depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente, o recebeu de que forma? Com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Pode passar. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor, olha, Senhor, olha aí, confissão. Olhou nos olhos de Jesus e falou assim, olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei o quê? 4 vezes mais. Jesus lhe disse, hoje chegou salvação nessa casa, porque este homem também é um filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Sabe, queridos, o ídolo desse rapaz aqui era a grana, era o dinheiro. Surpreendentemente, é o terceiro lá tá lá embaixo. Talvez seja só na cultura americana, que eu imaginei que fosse o primeiro ídolo, né, na estatística que o Roberto trouxe na pregação dele. Talvez na nossa seja o primeiro, eu tenho essa impressão. Não é? Esse era o ídolo de Zaqueu. A primeira coisa que Zaqueu fez, queridos, é confissão e arrependimento. Sabe o que é isso? Isso são atitudes interiores. Eu não consigo ver o seu arrependimento. Eu não consigo ver o teu coração. Atitudes interiores. É isso. Mas o passo seguinte, ele passa a ter atitudes exteriores. Aquilo que é interior, agora brota para fora e gera um testemunho, o que João Batista fala de frutos do arrependimento. Mostra um testemunho vivo da sua nova mentalidade, da sua nova visão de vida. Ele disse o quê? Estou dando o quê? A metade dos meus bens aos pobres. E se extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes. 3 vezes era o esperado. Sabe o que Zaqueu falou? Eu vou fazer mais do que o esperado. Sabe o que significa isso? Botou o ídolo para fora. Sabe o que significa isso? Eu não dependo do dinheiro. Botou o ídolo para fora. Botou o ídolo para fora. Saiu o dinheiro da vida dele. Saiu o ídolo. Sabe por quê? Porque chegou o verdadeiro Salvador. Chegou o novo. Por isso que ele recebeu com alegria. Chega de ser escravizado por esse ídolo. Botou para fora. Botou prático. O que esse cara nos ensina, queridos, é que precisa ter atitudes práticas. A interior é importante, mas o nosso arrependimento precisa manifestar frutos visíveis de uma mudança de vida, de uma transformação real. Então, pode parecer difícil, e é mesmo,
né? Confissão, arrependimento, perdão, reparação. É isso que ele está fazendo aqui, cara. A igreja não trabalha esse assunto, meu irmão, de reparação, restituição. Se roubei, vou devolver. O normal é 3, tô aqui 4. Isso prova de que eu não vivo mais esse padrão de vida. Isso tudo pode parecer difícil, e eu não tenho dúvida de que é mesmo. Agora, a gente também tem certeza que não é pior do que ir para o inferno, sim ou não? Não é pior do que ir para o inferno. Porque até onde sei, todos nós sabemos, os idólatras não herdarão o reino de Deus. Não herdarão. Não é só o idólatra, bom, já sabemos, nem vou repetir, não é só o idólatra da estatuazinha, é o idólatra também de nós mesmos. Não herdarão, não herdarão, não herdarão. Fala para você mesmo, não herdará, não herdará, não herdará. Então o ídolo grita dentro de nós mesmos, né? Vai passar fome, você precisa disso. Vai passar fome, vai ficar solteiro, não vai casar com ninguém, vai ficar para titio, para titia, né? E aí vai ser envergonhado, vai ficar sem serviço, não vai ser bem sucedido. Você tem que trabalhar para você sustentar a tua casa. O ídolo grita, o ídolo grita, o ídolo grita. E quando a gente se curva, é verdade, eu preciso trabalhar. É verdade, é o mesmo, queridos, do que aquele cidadão que acende a vela lá para o ídolo. É o mesmo. É o mesmo. Louvamos ao Senhor de domingo, mas na segunda-feira, o ídolo, cadê a minha vela? Cadê a minha oferenda? Tá aqui, tá aqui. Misericórdia, queridos. Precisamos romper. É o Senhor quem cuida de nós. Eu não sei com que patrimônio ficou esse cara aí. Porque se ele tiver roubado muita gente, para restituir 3 já é bastante, ele botou mais 4. Talvez não tenha ficado com nada. Mas a mensagem, sabe o que é? Chegou um novo Senhor. Chegou um novo Senhor. O Senhor da minha vida não será mais o dinheiro. Por isso eu recebo esse novo Senhor com o quê? Alegria. Alegria. Amém? Amém. Estamos fazendo o quê? Despindo-se do velho. Atitudes visíveis. Visíveis. Bota para fora da tua vida aquilo que sustenta o ídolo. Bota para fora da tua vida. É amanhã. Bota para fora da tua vida. Não segura. Se tem que restituir, restitua. Se tem que reparar, repara. Pastor, cara, perca tudo. Perca. Já está perdido. Insistência nisso vai te levar a perder a vida com Cristo. Esse é o desfecho. Talvez esteja aqui o motivo pelos quais alguns dirão Senhor, Senhor, Senhor. E o Senhor falou assim, não, eu fiz, eu aconteci, eu preguei. E o Senhor falou assim, não, você cultuava outro Deus. Talvez você mesmo e não a mim. Eu não te conheço. Apartai-vos de mim. Misericórdia, amados. Misericórdia. Primeiro passo, então, fala comigo, despir-se do velho. Que é cheio de conversinha mole, que é cheio de engano, que gosta de um papo furado. O segundo passo é renovados no modo de pensar. Olha que bênção, é bem mais espiritual do que aquilo que a gente fala, que é o reeducação, não é? Reeducação parece um negócio meio de escola, meio de ginásio, né? Renovados na forma de pensar. Renovados na forma de pensar. Então, deixa eu beber uma aguinha aqui. O ídolo se sustenta num padrão de pensamento. E nós precisamos renovar a nossa forma de pensar. Porque o ídolo é Senhor. Ele dirige a nossa vida. Então, vamos pegar aqui um ídolo que é a ferida, nós conhecemos bem, né? A pessoa tem uma ferida na alma e ela não sabe lidar com os problemas.
E a forma como que ela escolheu lidar com os problemas, sabe qual foi? Fugir. Fala comigo, fugir. Fugir, fugir. Então, diante do primeiro problema, como que ela não sabe? Ela faz o quê? Foge, foge. Quem dirige a vida dela? É o Senhor? É a ferida. Ela tem um Senhor. Quem é o Senhor da vida dela? Os seus traumas, as suas decepções, a sua ferida. E então ela está no melhor emprego da vida dela e aí vai surgir um problema, sim ou não? Qual lugar que não tem problema? E aí, diante desse primeiro problema, o que ela faz? Foge, pede a conta para sair. Esse lugar não é um ambiente doentio. Me dá a conta. Por debaixo está o ídolo. Por debaixo está o ídolo. O ídolo falando, você não pode ficar aqui, você não pode ficar aqui. E ele vai lá e pede a conta. Você, cara, quantas vezes eu já escutei isso, irmãos? Você não, você está de brincadeira. Por que você não falou comigo antes? Só fala depois que a coisa está resolvida. Você, vou receber a rescisão. Meu Deus. É isso. Então tem problema com o vizinho, o que ele faz? Vende a casa e muda. Vende o apartamento, muda. É assim que é. Tem um problema no ministério, como é que ele faz? Muda de ministério. Não, eu era da dança, mas não dá certo. Eu vou igual o Renato estava falando comigo ontem. Ele falou assim, não, eu vou pro da recepção. Eu vou pro da limpeza. Ele vai carregando o problema para ele. O problema está aqui, cara. Entende? Muda de ministério, muda de igreja, muda de cidade, muda. Movido pela ferida e não por Deus. O ídolo, quem é o ídolo? O ídolo é a ferida. O ídolo é a ferida. Outros casos, queridos, é assim. O ídolo é a pessoa que ela mais detesta. O ofensor. O ofensor. É assim, ó. O meu ex. O ex-esposo, o ex-marido. Viu? Deixa eu falar para você. O meu ex desgraçou a minha vida. Destruiu a minha vida. Eu tinha uma vida. E depois desse ex, acabou a minha vida. Ô, queridos, quem tem poder sobre a vida e sobre a morte? É o ex? É o ex? Quem tem poder sobre a nossa vida é o Senhor. Mas não. No coração do idólatra tem outro Senhor. E o ex é o Senhor. Né? A ex-esposo, o ex-pastor, o ex-chefe, a ex-empresa, o ex-líder, a ex-igreja. O ex está no governo. O ofensor assumiu o lugar de Deus. E qual que é o tratamento para isso? O tratamento é o perdão. É o perdão. Mas não para aí. Se você não renovar a forma de pensar, vai surgir novos problemas, não vai? Vai ter problema de novo na empresa, na segunda-feira, amanhã? Vai? E aí, o ídolo, foge, agora, foge você. Olha, você é muito, olha como o ídolo fala, você é muito grande para esse lugar. Você tem uma moral muito elevada para esse lugar. Esse lugar não te merece, pede a conta. É a forma do ídolo, com as suas conversas enganosas, nos conduzir para a vontade dele e não para o que Deus quer. Precisa renovar nossa forma de entender. Problema nós vamos ter sempre. Dificuldade nós vamos ter sempre. E nós vamos ter que nos desafiar em Deus a encarar os nossos problemas, encarar as nossas feridas. E renovar a mente. Como é que a gente vai viver a vida inteira direcionado pelo ídolo? Então, aqui está um bom caminho. O texto de Tiago, o capítulo 1, o versículo 14 e o versículo 15, do 14 ao 15, tem aqui, queridos, um ciclo do engano. Tudo acontece na mente. Olha como é que está lá. Cada um, porém, é tentado pelo seu mau desejo. Então, surgiu aqui, ó, o mau desejo. Você merece, o ídolo. Você pode, é para você. Não aceita, não faça isso. Vai para cá. É aqui, está aqui. Está aqui. Tudo começa na mente. Cada um é tentado pelo seu mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. É a conversinha. Então, esse desejo tendo concebido, a gente vai dando asas para a imaginação, a gente vai concordando com o ídolo, a gente vai dando ouvido ao ídolo, a gente não repreende, a gente não resiste, a gente não bota para fora do nosso coração. Então, esse desejo tendo concebido, dá luz o quê? O pecado. E o pecado só sabe fazer uma coisa na nossa vida. E o pecado
após ser consumado, gera o quê? Morte, morte, morte. O destino de uma vida seduzida pelos nossos ídolos é morte. Morte espiritual. Morte, 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 morte em todos os aspectos. O final é morte. O final é morte. Então, queridos, alimentando esses pensamentos, né, permitindo ser seduzido e arrastado, vai acendendo uma velinha para os pensamentos. Tudo nasce na mente. Fala para o teu irmão, é na mente. É na mente. E nós não podemos ignorar isso. Não podemos ignorar isso. Como é que a gente vai lidar com isso? Nós vamos lidar com armas espirituais. Armas espirituais. É o texto de 2 Coríntios, o capítulo 10, todos os irmãos conhecem, versículo 3 ao versículo 5, fala assim, ó: pois embora vivamos como homens, estamos aqui na terra, com o pé no chão, no mundo físico, no mundo real, não lutamos segundo os padrões humanos. Não lutamos com armas humanas. Não lutamos com armas naturais. As armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em quem? Em Deus, para destruir fortalezas. Destruímos argumentos, a conversinha mole que quer perturbar a nossa mente, nos seduzir e se estabelecer no trono da nossa vida. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativos todo o quê? Pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Quando eu faço o inverso, o pensamento domina e me leva para longe de Cristo. Me leva para o altar idólatra. Me leva a acender a vela para o ídolo. Mas eu pego esse pensamento e falo assim, não, quem governa a minha vida é o Senhor. Eu repreendo você, pensamento, e te levo à obediência de Cristo. Você não vai dominar minha mente. Quem cuida de mim é o Senhor. Eu tenho um Senhor e Ele me supre em todas as áreas. Não me curvarei. Vai passar fome? Não me curvarei. Vai perder o emprego? Não me curvarei. Vai passar a vida sozinho? Vai falando aí, não me curvarei, não me curvarei. Ah, vai passar vergonha. Ah, vai ser esculachado. Você merece. Olha, se eu fosse você, não vou me curvar. Porque quem governa a minha vida é o Senhor. Amém? É isso, cara. Renovando a mente. Tendo uma visão espiritual das situações. Por detrás tem um senhorzinho que quer nos escravizar e nos subjugar. Não me curvarei. Eu sirvo a só um Deus. Não terás para ti imagens de escultura, falsos deuses, deuses do coração. Não teremos. Nós servimos apenas ao Senhor. Não aceite as roupas do velho homem, né, que se engana, que se curva a ídolos. Então, nós já cumprimos 2 papéis. Primeiro, despir-se do velho, né? Confessando, se arrependendo, reparando o erro, restituindo, perdoando. O segundo passo, renovando a mente. É como encarar de agora para frente. Eu resolvi o passado, agora vou encarar para frente de uma forma, com uma visão de Cristo, né? E o próximo passo, que é o terceiro passo, é revestir-se do novo. Fala para o teu irmão, revestir-se do novo. Então, queridos, a Bíblia, sempre que a Bíblia nos fala para nos despirmos de algo, sempre que a Bíblia nos orienta a nos despirmos de algo, ela também nos orienta a nos revestirmos com outra coisa. Esse lugar não pode ficar vazio. O altar do nosso coração não pode ficar vazio. Então nós vamos nos despir do errado, mas nós precisamos nos revestir do certo. Não pode ficar vazio. Não pode ficar vazio. Muitas pessoas vivendo esse vazio voltam para o errado. Volta para o errado. Então, vai se despir do ídolo que estava entronizado no coração, glória a Deus. Vamos renovar a mente, vamos renovar o entendimento e vamos nos revestir. Nós vamos entronizar no nosso coração o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Amém? É assim que tem que ser. É assim que tem que ser. Vai se despir do ídolo? Deus precisa ocupar esse lugar.
Deus não pode ficar vazio. Então, vamos nos despir do ego, do governo de nós mesmos? Ótimo. Vamos nos despir da carência emocional, da imoralidade, da ferida espiritualizada, essa que nos move para lá e para cá? Vamos nos despir? Ótimo. Mas esse lugar precisa ser ocupado. Esse lugar precisa ser de Senhor. A nossa vida precisa de Senhor. Não dá para só, viu? Não dá para. É preciso ocupar esse lugar. Algo precisa ser entronizado no lugar do ídolo. E esse lugar precisa governar o Senhor. Precisamos nos revestir do novo de Deus. Criado, o texto que a gente leu lá, o novo de Deus é criado para a justiça. O novo homem de Deus é criado para a santidade. Nós precisamos nos revestir do Senhor. Então, aqui, queridos, se você estava dormindo, dá uma chacoalhada no irmão do teu lado aí. Eu vou ter umas coisas aqui que eu vou ajudar. Ó, Marcelo já correu. Prometo, Marcelo, que eu não vou te sujeitar a novo peso, irmão. Olha lá, o pessoal já se mexeu, né? Acorda. Nós precisamos entender, queridos, que esse processo de revestir do novo, na verdade, nada disso é possível fazer com a nossa própria força. Sequer a gente consegue enxergar para dentro de nós mesmos. Sequer conseguimos enxergar os nossos ídolos. Nós damos graças ao ministrar do Espírito. Então, o revestir do novo também não é uma obra sua. Não é uma obra minha, não é algo que a gente vai... O revestir-se do novo de Deus não é algo que a gente vai fazer na força do próprio braço. Não é algo que a gente vai fazer com a nossa disciplina, com a nossa boa força de vontade. Viu? Deixa eu te dizer, não vai dar certo. O revestir-se do novo é algo que o Senhor opera em nós. Eu quero mostrar um texto lá para você, o texto de Romanos. Romanos 8, versículo 13, diz assim: pois se vocês viverem de acordo com a carne, se você viver de acordo com o seu padrão, de acordo com o seu pensamento, de acordo com a sua vontade, com esse Deus entronizado, esse Deus com D minúsculo entronizado, vocês o quê? Morrerão. Mas se pelo quê? Espírito, e esse Espírito é com um E maiúsculo, se pelo Espírito de Deus, se o Espírito de Deus que habita em você, mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, vocês o quê? Viverão. Esse mover, quem silencia a nossa carne é o Espírito de Deus. Quem faz morrer a carne é o Espírito de Deus. Então é através do Espírito de Deus que nós vamos nos despirmos do velho e nos revestirmos do novo. Amém? Amém? Não é na força da sua... eu ouvi umas pregações, viu? É por isso que falha todos os modelos humanos de nos libertar de nós mesmos. É por isso que o coaching é só uma conversa mole, papagaiada e conversa para boi dormir. Por quê? Porque esse processo, nós somos incapazes de produzir algo novo em nós. É o Senhor quem faz. Fala para o teu irmão, é o Senhor quem faz. É o Senhor quem faz. É o Senhor quem faz, queridos. Mediante a nossa sujeição à vontade dEle, de Deus. Em obediência a Ele. Então, tem um outro texto que eu gosto muito. É o Gálatas 5, versículo 16. Projeta para nós lá, Bia. Já está lá. Por isso digo, o quê? Vivam pelo Espírito. Fala forte. Vivam pelo Espírito. E qual que é o resultado dessa vida pelo Espírito? De modo nenhum. Viva pelo Espírito. E de modo nenhum será seduzido pelos ídolos do nosso coração. De modo nenhum, as conversas, as fantasias, os sonhos, os projetos propostos pelos ídolos do nosso coração não vão nos seduzir.
Por quê? Porque nós estamos dirigidos por um Senhor maior, mais soberano, mais absoluto. Eu tenho certeza em quem eu tenho crido. Vida pelo Espírito, esse é o segredo para destruir definitivamente os nossos ídolos. Fala para o irmão, vida pelo Espírito. Vida pelo Espírito, vida pelo Espírito, vida pelo Espírito, vida pelo Espírito. E aqui, queridos, eu dei uma travada. Ó, vida pelo Espírito, Deus abençoe, vai na paz. Pergunta para mim, e o que é vida do Espírito? A gente vai dar uma filosofada, acha uma resposta, mas e a prática disso? O que é a vida amanhã, segunda, terça, quarta, no Espírito? Entende? Eu quero te desafiar a completar, a revelação não está completa, eu estou buscando esse entendimento maior, porque às vezes vivemos um evangelho teórico, mas a vida é na prática. Então, aqui está o segredo para derrotarmos definitivamente os nossos ídolos, para derrotarmos definitivamente pecados recorrentes na nossa vida, padrões de pensamentos que nos levam a buscar esperança, refrigério, alegria em algo que não é Deus. Está aqui. O segredo é vida pelo Espírito. Agora, a definição, né? Não precisa nem se esforçar. A gente pode perguntar ali para o Samuel, ele vai falar assim, ó, vida pelo Espírito. O pastor, vida pelo Espírito é uma vida governada por Deus. Todos estão de acordo? É isso? Uma vida governada por Deus. Né? E eu dei essa resposta para mim mesmo. Estou lá naquela conversa perturbadora. Pô, mas como é que eu vou falar para os irmãos o que é vida pelo Espírito? Uma vida direcionada por Deus. Vira para o teu irmão e fala aquela cara de crentão assim, uma vida direcionada por Deus. Você não sabe? Você não sabe, Nádia? Como você não sabe? Uma vida direcionada por Deus. É isso. Mas como é que é isso aí na prática? Né? Como é que é isso aí na prática? Então, queridos, assim, eu quero mostrar para vocês algumas ilustrações que refletem etapas da nossa vida espiritual. Etapas. E que, às vezes, nos levam a um entendimento equivocado. Então, presta atenção. Eu vou ilustrar aqui etapas da nossa vida espiritual que, às vezes, nos levam a um entendimento equivocado do que é, de fato, vida pelo Espírito. Amém? O que eu vou mostrar aqui é abençoador, com certeza, mas são etapas. Ela não é a vida pelo Espírito, mas muitas vezes tomamos isso como vida pelo Espírito. E aqui está o irmãozinho pequenininho. E ali está, né, é bem maior do que isso, mas para que você possa entender a ilustração, ali está o Senhor. A fonte, fala comigo, a fonte. E o irmãozinho, oh Jesus, eu vou, e vai na fonte. Oh, glória a Deus, oh, aleluia. Oh, Jesus. Oh, aleluia. E agora ele abaixou um pouco aqui do irmãozinho, ele buscou mais, oh, glória a Deus. Aleluia. Fica esperto, Marcelo. Tem um balde dessa vez, meu irmão. Ele estava cheio, mas agora ele está o quê? Vazio. Viu? Quem está no controle dessa situação? É o irmãozinho. Que ele vai de novo na fonte. Oh, aleluia! Oh. É abençoador? Claro que é. Fala comigo, claro que é. Claro que é. Ele foi a fonte de água viva. Ele recebeu do Senhor. É abençoador, profundamente abençoador, irmãos. Não estamos desfazendo de absoluto. São etapas importantes, relevantes na nossa vida. Mas eu preciso te dizer que ainda não é a vida pelo Espírito. Quem está no controle dessa situação é nós, é o homem. Agora resolveu não ir na fonte. E ele está vazio. Está seco. Oh, pastor, ora por mim. Né? Deus abençoa, Deus... Qual que é o problema? Para ofertar para o irmão aí, que alguém está precisando aí. Deixa aqui que alguém vai precisar. Né? Me perdi aqui. É abençoador? É claro que é. É claro que é. Mas está ali. Quem está no controle é o irmão. Ele vai na fonte, não é? Bom, a gente cresce um pouco mais espiritualmente, né? Passa por alguns discipulados, né?
passa por alguns discipulados, passa por alguns cursos, e aí ele já não vai com tanta euforia. São coisas para os iniciantes na fé. Eu vou à fonte de água viva. O que acontece, Elaine? O que você tá com medo, Elaine? Eu vou à fonte de água viva. Eu conheço o caminho. Mas, queridos, convenhamos. Quem está no controle? Nós. É bênção? Com certeza é bênção. Aí ele faz um seminário e ele vira pastor. Pastora Crê! É isso, né? Sabe, queridos? Ó, eu mesmo vou usar aqui. Precisa dar uma toalha, prepara a toalha, né? Então, isso tudo é bênção, mas preciso te dizer. Você vê pelo tamanho aqui, o espírito, o agir do Senhor está limitado pela capacidade de receber. Sim? Esse bastante, esse aqui mais ou menos, está limitado por nós. Eu preciso te dizer, é abençoador, nós cremos nisso, cremos, são etapas, fala comigo, etapas, 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 são etapas. Então, mas ainda não é a vida pelo Espírito, o qual o apóstolo Paulo está falando. Então, eu vou melhorar aqui a ilustração, né? Para não fazer muita bagunça, eu vou ministrar apenas sobre os irmãos e não sobre o pastor. Então, tem um outro nível. Fala comigo, nível. Etapa, nível, etapa, né? De agir do Senhor na nossa vida. A glória foi pesada demais. Os irmãos não puderam estar em pé. Nós cremos nisso? Cremos? Cremos. Vamos segurar o irmão para ele não cair no espírito. Alguém me ajuda? Ajuda aí. É isso. Vamos segurar o irmão. Segura lá, fica 3, 4 irmãos atrás. Até transbordar, derrama da tua glória. Queridos, é de Deus? É de Deus. É de Deus. É de Deus? É de Deus. Tem fundamento bíblico? Completamente. Mas ainda não é. Não é. A vida pelo Espírito. Porque agora, ele se doou aqui, se doou ali, se doou lá. Esse aqui, se doou lá. E ele está vazio. E aí a minha pergunta diante de Deus é o seguinte: ô Jesus, como é que eu vou terminar essa pregação, cara? Como é que eu vou terminar? O que é Jesus? Essa é uma oração para você, cara. Vai para casa. O que é a vida pelo Espírito? O que é a vida pelo Espírito? E aí Deus falou assim para mim: a vida pelo Espírito está em Ezequiel 47. Eu quero que você ore e me ajude a fazer crescer esse entendimento. O homem foi para o lado leste com uma linha de medir na mão. E enquanto ia, mediu 500 metros e fez o quê? Fala assim comigo: levou-me. Levou-me. É o Senhor quem nos leva. Levou-me. Levou-me pela água que batia no quê? No tornozelo. E mediu mais 500 metros e levou-me pela água que batia na cintura. Pode passar. Mediu mais 500 metros e levou-me pela água que agora chegava no joelho. Mediu mais 500 metros, mas agora era um rio que eu não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado e era tão profunda que só se podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia atravessar andando. Não se podia atravessar andando. Era a cada caminhar, o Senhor o levava pelas mãos. É o Senhor quem nos leva, queridos. Isso aqui está falando de níveis de entrega, níveis de dependência de Deus, níveis de confiança no Senhor. É o Senhor quem nos leva.
aos níveis mais profundos. Está falando de morrer para nós mesmos e dependência do Senhor. Então, meu irmão, vida pelo Espírito, tudo que eu mostrei aqui são etapas muito bacanas, abençoadoras na nossa vida. Mas vida pelo Espírito é outro papo. É eu assim, ó. É o rio de Deus. Ó, eu não saio daqui por nada. Rio de Deus. Rio de Deus. Mergulhado em Deus. Nada me seduz. Eu não vou ficar vazio nunca. Sabe por quê? Porque o balde tem limite, mas essa fonte, o qual você está mergulhada nela, é um rio de Deus. Quem tem o controle? É Deus. Ele perdeu o controle. Não dá mais pé. Eu dependo do Senhor. É essa a parada. Nada me seduz. Os ídolos já era. Rio de Deus. Fala pro teu irmão. Rio de Deus. Não dá mais pé. Vamos, sabe, queridos, o que cabe a mim e a você. A toalhinha tá necessária agora. Cadê ela? Aí eu guardei aqui. Boa, Jorjão. Agora nós vamos dobrar os nossos joelhos aqui. O que cabe a nós, meu irmão, é aceitar o desafio do Senhor e se permitir ser conduzido a Ele a níveis mais profundos de intimidade com Ele. Eu quero mudar a níveis mais profundos de morrermos para nós mesmos. Amém? Níveis mais profundos de morrer para nós mesmos. Níveis mais profundos de revestimento do novo de Deus, do novo do Espírito Santo. Joga os seus ídolos fora. Joga os seus ídolos fora. Renova a tua mente. Esvazia o teu copinho espiritual. Renuncia o seu controle. Deus quer governar sobre tudo. Começamos aqui dizendo assim. Deus quer governar sobre tudo. Ele quer você mergulhado nele. Se jogue no rio de Deus. Pastor, eu vou. O ídolo fala o quê? Eu vou me afogar. Não vai. Minha vida não vai. Não vai. Vai ter paz. Vai ter refrigério. Vai ter direcionamento. Vai ter um aquietar da alma. Porque a alma, os ídolos traz a perturbação da mente no entendimento da Ju. Traz perturbação da alma. Traz um ego dolorido, tudo. É isso. Mergulhe em Deus. Morra para si mesmo. Amém? Amém. Queria ter pregado lá na beira da piscina para a gente terminar essa ministração de uma forma bem prática. Todo mundo... a gente pode batizar todo mundo de novo, né, Dona Cazuco? Isso aí, mergulhados em Deus. É isso. Rompa com os ídolos, queridos. Revista-se do novo. Tire encontre em Deus um prazer maior. Um prazer maior. A alegria da salvação. A alegria do Senhor. Encontre no Senhor a fonte da sua alegria. Amém? Amém. Vamos nos colocar em pé. Me dá uma força aqui, só para dar uma enxugada aqui no chão. Ó, veio até aqui, ó.